Então você foi ao parque temático local e viu uma enorme faixa anunciando um novo passeio, a Grande Escada Rolante. Oh, intrigado, você segue as placas e encontra uma escada rolante. O que essas escadas móveis estão fazendo aqui? E pensando bem, por que elas parecem tão diferentes das escadas comuns? Bem, suba e vamos descobrir. A primeira escada rolante não era realmente uma maneira conveniente de subir ou descer, mas um passeio em um parque de diversões. Em 1895, Coney Island, em Nova York, conheceu sua atração incrível e nunca antes vista: o elevador inclinado ou simplesmente as escadas em movimento. Agora, na escada rolante, os corrimãos geralmente se movem mais rápido que a própria escada, porque as rodas dentadas que acionam os corrimãos são feitas intencionalmente um pouco maiores que o necessário. A borracha delas tende a se desgastar com o tempo. Portanto, se os corrimãos se moverem na mesma velocidade dos degraus ou ainda mais devagar, a escada ficará velha. Escadas rolantes diferentes se movem em velocidades diferentes, porque têm finalidades diferentes. Por exemplo, as do metrô normalmente vão mais rápido do que as dos shopping centers, porque no metrô você só precisa chegar ou sair da superfície o mais rápido possível. Nos shoppings, há tempo para relaxar e olhar em volta, e talvez comprar alguma coisa. As mais rápidas do mundo em metrôs ficam em Hong Kong. Movem-se a uma velocidade de 0,8 metros por segundo. Os visitantes da China a chamam de muito rápida. Surpreendentemente, algumas das escadas rolantes subterrâneas mais lentas ficam na cidade de Nova York, com um ritmo de apenas 0,45 metros por segundo. Para a comparação, as de shopping centers geralmente se deslocam a meio metro por segundo. Por falar em shopping centers, você deve ter notado que as escadas rolantes ficam distantes nesses locais. Isso acontece pelo mesmo motivo: fazer as pessoas olharem em volta e talvez comprarem algo enquanto fazem esse desvio. Enquanto você está aí, olhe para aquele elevador chique de metal e vidro. E agora para a escada rolante sem graça. As cabines dos elevadores podem ser decoradas ao gosto do freguês, porque elas não passam, bem, de cabines penduradas em cabos. Uma escada rolante é um mecanismo muito mais complexo, e aquele na qual você está agora é a parte integrante de um sistema. É isso mesmo, estar nos degraus de uma escada rolante é basicamente o mesmo que estar dentro de um relógio, ou seja, bem no coração da coisa. E a parte mais impressionante é que também é estar de pé do lado de fora e de dentro dela ao mesmo tempo. Os degraus são, na verdade, um cinto que gira em círculos. Portanto, enquanto você está na parte externa, a interna fica logo abaixo. E quem sabe, talvez, haja alguém viajando por lá também. De volta à superfície. Na maioria das cidades do mundo, é regra ficar parado no lado direito e andar à esquerda. Às vezes, os lados são trocados, como na Austrália e em algumas cidades do Japão, mas ainda haverá pessoas caminhando por lá. A regra é baseada na etiqueta da escada rolante. Quem não pode ou simplesmente não quer andar, deve deixar passagem para os outros. A propósito, às vezes só funciona em sentido descendente, porque é mais fácil descer do que subir. Pesquisas sociais provaram, no entanto, que equilibrar os lados aumenta a capacidade das escadas rolantes, ou seja, mais pessoas podem viajar mais rápido quando todas estão distribuídas e imóveis. Mas, ironicamente, é apenas uma média. Quase todas essas pesquisas acabaram fracassando por causa da regra de etiqueta profundamente arraigada que acabei de descrever. As escadas rolantes têm aquelas ranhuras nos degraus para sua segurança. Quando atingem a extremidade superior ou inferior da linha, os degraus ficam planos para facilitar o deslocamento. As ranhuras e o pente no final ajudam a empurrar objetos como bolsas, lixo e pés, para que não fiquem presos entre os degraus e a plataforma. Não deixe roupas folgadas entrarem lá, ou você poderá ter uma surpresa desagradável. As cerdas nas laterais também não estão lá para limpar os sapatos. Elas fazem você se afastar instintivamente das laterais e, assim, ajudam a manter distância entre as partes móveis e estacionárias da escada rolante. Se sua roupa, ou, digamos, uma alça de bolsa entrar, ela pode ficar presa, causando ferimentos ou até a avaria de todo o sistema. As maiores escadas rolantes individuais do mundo estão localizadas na cidade russa de São Petersburgo. Existem 3 delas em diferentes estações de metrô, cada uma com cerca de 128 metros de comprimento. O sistema mais longo de escadas rolantes do mundo, porém, está em Hong Kong. É chamado de Central Mid-Levels e tem 793 metros de comprimento.
A menor do mundo está no Guinness World Records e tem até um nome próprio. O Pushcalator em Kawasaki, Japão, tem apenas 5 degraus e 83 centímetros de comprimento. A maioria das escadas rolantes, se não todas, tem faixas amarelas brilhantes nas bordas. Essas listras são pintadas para tornar as bordas mais visíveis, para que você não tropece. A luz verde brilhante, que pode ser vista por baixo, pouco antes de descer da escada, desempenha a mesma função. É basicamente um sinal de alerta na parte mais perigosa da sua jornada. Muitas pessoas sentem uma sensação estranha ao subir ou descer uma escada rolante que está parada. Isso tem a ver com um cenário psicológico em que uma escada rolante deve estar se movendo. Quando não está, achamos difícil a adaptação à realidade. O mesmo vale para subir ou descer uma escada rolante quebrada. Mesmo quando você vê claramente que ela não está funcionando, se prepara automaticamente para o movimento sob o pé e para subir ou descer com o outro. Nesse caso, também é mais difícil descer e especialmente subir uma escada rolante do que escadas comuns. O primeiro motivo é físico. Os degraus da rolante são mais altos e têm uma plataforma mais ampla, porque foram feitos para você se apoiar neles. Quando anda, você tem que levantar os pés mais alto e dar passos mais longos, o que cansa muito mais rápido que subir escadas tradicionais. Além disso, quando se move, também precisa manter o equilíbrio, o que é um esforço adicional. A segunda razão é psicológica. Novamente, você espera que os degraus se movam, e é difícil para o seu cérebro perceber por que eles não estão em movimento. Se você já se perguntou o que aconteceria se pressionasse o botão de parada de emergência em uma escada rolante, não se preocupe, não espere por um efeito dominó engraçado. O princípio é semelhante aos dos freios dos carros. As marchas param de girar e os degraus diminuem. Eles não param imediatamente. Assim, as pessoas têm tempo de reagir e se segurar no corrimão para manter o equilíbrio. Nas estações do metrô com 3 ou mais escadas rolantes, a maioria seguirá uma direção diferente, dependendo da hora do dia. Por exemplo, no centro da cidade, haverá 2 ou mais escadas rolantes subindo pela manhã e descendo à noite e vice-versa. Isso é feito para facilitar a locomoção dos passageiros. A maioria das pessoas trabalha no centro da cidade e mora longe do centro. Então, vão trabalhar de manhã e encontram mais escadas rolantes na direção de que precisam. Conveniente, não? Pode ser óbvio, mas ainda assim vou dizer. Aquelas colunas de metal antes de algumas escadas rolantes, especialmente as de shopping centers, são para que as pessoas não levem carrinhos de compras e de bebê volumosos. Algumas ainda tentam, mas recomendo fortemente que não. Os degraus são mais altos do que o normal nas escadas rolantes, e os carrinhos podem tombar sobre elas. Ei, se aprendeu algo novo hoje, dê um like neste vídeo e compartilhe-o com um amigo. E aqui estão alguns outros bem bacanas que eu acho que você vai curtir. Basta clicar à esquerda ou à direita e lembre-se de permanecer na escada rolante, quero dizer, no lado incrível da vida.